E um povo sem governo, um povo sem imprensa, eu prefiro o povo sem governo, né? Porque a imprensa, por mais que as pessoas hoje façam críticas ou não gostem do que está na mídia, ela está ali para contar histórias e tem responsabilidades. Essa também é a diferença de quem muitas vezes olha assim, mas o Mano não entrevista lá um cara que bota a boca no trombone. Vamos imaginar assim um exemplo, o Rafael não faz isso, mas a gente tem endereço. Nós temos aqui onde a gente está. E um perfil fake na internet não tem. Nós existimos. Nós existimos. Um perfil fake bota lá o que quer, muitas vezes pode até estar contando uma verdade, mas não tem responsabilidade sobre a capacidade de provar aquilo. Né? Isso que faz a diferença. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara que está aqui comigo hoje tem um currículo extenso, gigantesco no jornalismo. É uma honra recebê-lo, Rafael Matos. Tudo bem? Que prazer, meu caro. Tudo bem, Mano. Prazer também aqui estar contigo e com o teu público. Cara, eu já te vi, ouvi várias vezes em muitos lugares. Você começa a vida no jornalismo onde? Faz tempo, hein? Faz tempo. Comecei em Araranguá, um jornalzinho chamado Nosso Tempo. Jornal impresso, aqueles antigos que existiam, né? Jornal impresso, comecei lá fazendo serviço de bastidores e tal, até que surgiu uma chance de preparar o jornal, faltou um profissional aqui, outro ali, para encurtar a história, né? Eu vou encurtar, porque a história é grande, mas assim, faltou alguém, eu tinha que trocar, na época o meu chefe disse, eu tenho, como é que eu faço? E eu, nesse período que eu estava lá aprendendo, eu disse assim, eu faço. Mas como é que tu faz? A parte gráfica, isso, né? Designer. Na época, uma máquina elétrica para datilografar as matérias, estilete. Era aquela com fita de colar? Estilete, corte, cola print, aquela coisa toda. Tinta nanquim, né, para fazer as linhas. E aí, tu faço. Não, aprendi, quando eu estava lá, eu aprendi. E eu fiz a minha primeira capa de design que eu fui diagramador, a primeira capa foi o segundo turno do Fernando Collor de Mello. A vitória no segundo turno do Fernando Collor de Mello, que está dividida com o assassinato de uma moradora de rua que tinha em Araranguá, que teve um assassinato bárbaro e a capa era a morte dela e também o segundo turno do Collor. Foi sucesso aquele dia. Duas notícias. Duas baita notícias? Baita notícias, né? Isso na parte gráfica. Aí, esse jornal, ele pertencia a um empresário de Araranguá, ele acabou sendo vendido. Eu era office boy de uma empresa, e aí eu estava no jornal bem emprestado. Voltei lá para a empresa, mas eu voltei e disse para o meu chefe, disse, olha, eu não quero mais ficar aqui. Meu negócio é jornalismo? Eu quero lá. Ele disse, a gente está para vender o jornal, pode ser que venda. Se não vender, tu volta para lá, mas então fica aqui. E eu fui vendido, o jornal foi vendido para o Adelor Lessa. Tu foi junto? E aí o Adelor descobriu que tinha lá um menino, contaram para ele que tinha um guri lá que foi atrás e me chamou e deu certo. E eu acabei, aí vim para Criciúma para trabalhar na época que o jornal já era junto com o Jornal da Manhã. O Adelor já tinha esse arrendamento do Jornal da Manhã. E ali nós fazíamos os jornais da gráfica, Jornal de Secris, Jornal de Empresas e também o Nosso Tempo. Tinha ainda os jornalistas e eu fazia a diagramação desses jornais todos. Dali você pulou para onde? Tá puxando memória. Aí dali eu fui acho que pulei para a etapa de ser repórter. Entrei na faculdade, porque não tinha faculdade ainda naquela época. Aí você começou a fazer? Sim, depois disso. Quando eu comecei tudo isso, não tinha Unisul, que é o terceiro curso mais antigo do estado. Primeiro UFSC, depois Univale. E só o Unisul só foi aberto em 92. Isso estou começando a te contar de 89 para trás, né? Então, aí quando abriu o curso, eu fui fazer o curso e entrei na faculdade. Antes eu planejava fazer outras coisas e tal. E aí, nesse andar, vai para lá, eu virei diagramador do Jornal da Manhã, o Jornal Diário, né? Andei com computador, já evoluiu. Ainda tudo na mão ainda? Tudo na mão, gastava uma caneta por dia, lápis, calculadora para fazer conta, desenhava a página no papel jornal, mandava para digitação, da digitação digitava como o diagramador mandou, aí dava erro no cálculo, corta aqui, os caras montavam tudo no papel couché, estilete. Olha, ninguém tem noção desse trabalho. Quando eu contava isso em aula para os alunos, tu tá contando, é mentira. Isso não existe. Isso não existiu nunca. E é tão pouco tempo atrás, né, se a gente for avaliar.
Então, aí acho que daí em 94 eu consegui, aí surgiu a vaga de repórter e aí eu consegui pular para repórter. Comecei também numa sucursal do Jornal em Araranguá. O Jornal da Manhã abriu uma sucursal em Araranguá e eu fui, acho que o primeiro repórter dessa sucursal do JM lá em Araranguá. Sempre jornal impresso, no começo? No começo sempre jornal impresso. Quando é que você vai para as rádios? A primeira rádio, qual foi? Eu fui para a rádio depois, primeiro foi Eldorado, mas antes da Eldorado aí eu fui para a televisão. Eu fui para a RBS TV. Quanto tempo? 96. Foi uma experiência interessante? Foram quase 4 anos lá. E por incrível que pareça, tem gente que lembra até hoje. Faz tempo, né? Você fazia muita matéria, né? Fazia esporte, né? Fiz o primeiro ano, fui repórter geral. E os outros 3 anos fui repórter do esporte. Eu acho que eu lembro de você lá, cara, também. Porque a imagem ela é muito marcante, né? Eu fui repórter de esporte cobrindo Criciúma. Matéria marcante, qual foi? É uma marca... matérias marcantes do Criciúma, matérias fora do estado, viagens que a gente fez e, infelizmente, os rebaixamentos, né? Do Criciúma, né? Todos eles ficam. Uma matéria marcante na TV foi na geral mesmo, eu acho. Foi nesse primeiro ano, em 96, estava para ser votado em Criciúma uma lei que proibia a mineração em território do município de Criciúma. E essa lei foi aprovada e, para tentar reverter a lei, muita confusão, imagina, os mineiros ainda eram muito fortes. E a sessão da Câmara de Vereadores foi transferida para o Fórum de Criciúma, ainda na Getúlio Vargas. Para a segurança? Para a segurança. E naquele dia, nós já prevendo que ia dar problema, né? Fui com um cinegrafista para dentro da sessão e um cinegrafista ficou na rua. E não, porque eram 5 da tarde, os mineiros já tinham fechado a rua com aqueles tratores gigantescos, né? Para derrubar o fórum era 2 toques. Sim, era o objetivo, acho. E aí a sessão não deu o que os mineiros gostariam que desse. E aí na rua o quebra-quebra foi grande, no fórum, vidraça, só que a gente ficou ali num corredor onde não tinha janela, né? Nós, jornalistas e os vereadores. E a polícia militar fechou o fórum, barrou e quando vinha a notícia, não dá para sair, não dá pra... E a gente só viu o barulho não sabia o que era, o pessoal dizia que era uma pedra, ou dizia que, olha, vão ter um trator lá, eles vão entrar com um trator. E aí quando a gente... Sempre tem o cara que bota terror, né? Sim, aí ninguém vendo nada, né? E aí quando a gente conseguiu ir para o saguão, apareceu na época o vereador José Paulo Serafim, ensanguentado, porque terminou a sessão, ele foi para a rua e aí a briga, né? A imprensa não é meio imune? Você não tem meio escudo de proteção? Nós deixamos o carro lá em cima no Sindicato dos Mineiros, nesse dia. E aí para ir embora, como é que faz? Como é que pega o carro lá? Eu não tinha como fazer isso. Mas mesmo como imprensa, você tinha medo de ir para a rua? Sim, naquele dia não tinha, porque ninguém ia parar para te identificar assim, não, você é da imprensa, você não é. Não tinha isso. Se bobear, o cara ainda falava que tu era vereador, ainda acabou. Exatamente. Aí estava ainda de casaco, né? Bonitinho e tal. Na saída, nesse dia, já à tarde, não tinha o que fazer, não tinha como pegar o carro. Eu olhei para um policial militar e disse assim, para onde é que eu posso ir? Posso ir para lá? Tinha um ponto de táxi perto da Praça Nereu Ramos, para lá a gente não garante. Aí eu corri na direção aqui da antiga prefeitura, com as 2 fitas, né? Com os fitão, fita bem grande assim, né? Debaixo do casaco, escondido, corri, peguei um táxi sem dinheiro, fui pra TV. Lá em cima no morro? Lá em cima no morro. Não tinha dinheiro pro táxi, porque não tinha dinheiro para pagar. O táxi se levou. Naquele dia a gente gerou e ainda conseguiu entrar no Jornal da Globo. Naquele dia com a Lilian Vitfib, apresentando o Jornal da Globo. Isso é um orgulho para um jornalista local, né? No tipo de notícia que lá dentro da Câmara, na hora da confusão, outro dia até reencontrei o doutor Márcio Zacaron, que era vereador naquela época, ele não lembrava de mim, eu lembrei dele, e ele naquele dia ainda olhava para mim lá dentro, né, que todo mundo, aquele terror, que ninguém sabia o que ia acontecer, e ele olhava para mim e disse assim, hoje tu vai entrar na Globo, né? Peraí, Rafa. Desculpa. Que merda. A água entrou atravessada. Vamos lá. Continuando hoje, vai entrar na Globo, tá? E aí ele... Vamos lá, encontrei o doutor Márcio Zacaron, outro dia até, conversando sobre isso. Ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele. E ele naquele dia da sessão, porque estava todo mundo terrorizado, não sabia o que estava se passando na rua. E ainda olhava, lá dentro olhava para mim e dizia assim, hoje tu vai entrar na Globo, hein? E felizmente com um tema desse, a gente aquele dia era ainda a Lilian Vitfib no Jornal da Globo. Aquele jornal tarde da noite, né? Depois da RBS, você vai pra onde? Aí depois da RBS eu fui pra Rádio Dourado. Aí pra rádio? Pra Rádio Dourado no ano 2000. Mas você foi fazer esporte?
Na Rádio Dourado eu fui ser o coordenador de esporte na Rádio Dourado. Tinha ainda na época mesmo um projeto chamado Jornal do Dia. Trabalhou com quem lá? Milioli? Milioli Neto. Com todos os clássicos? O Clésio Burgo eu trabalhei no Jornal da Manhã, como ele era colunista. Eu fui para a Rádio Dourado para substituir o Clésio. Que responsinha. Porque o Clésio era o coordenador de Que esporte. responsa, hein? Então eu substituí o Clésio, fazia plantão de jornada esportiva, coordenava a equipe e tal. Trabalhei com o Clésio Burgo, com o Paulo Coutinho, o J. Del Fabro. Mas quem era o mais de confusão? Assim, confusão. É tudo tranquilo? Tudo de rádio, sabe como é que é, né? Tudo de confusão, todos são, né? Mas... Não, quem não era de confusão é o Milioli Neto. Milioli tranquilão? Não, o Milioli Neto, pessoa excepcional, né? Cara, cada um que vem aqui tem 10 histórias do Milioli. Tem várias, sempre tem. Todo quem não mundo tem que história... vem aqui conta história do Milioli. Quem não tem uma com ele, conhece uma que se passou com ele, Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, o jornalista Rafael Matos, num papo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta, online no no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show fácil? Vai lá no YouTube ou no Spotify, você curte todos os programas completinhos, inclusive este com jornalista, cheio de histórias e experiências, Rafael Matos. Estávamos na Rádio Dourado. Rádio Dourado. Quanto tempo? Ali foram 2 anos, eu acho. Uma passagem mais curta, Rafael? Mais curta foi. Depois você foi para onde? Aí eu fui pro exterior. Morei no exterior 1 ano e meio. Você fez jornalismo no Canadá, é isso? Lá fora? Trabalhava entre serviços de gerais, né? Eu trabalhava para um jornal de língua portuguesa. Português de Portugal ou Português de Portugal. Eu escrevia, o meu chefe traduzia. Mas tá cheio de pegadinha, né, cara? Muito de pegadinha, Cheio de pegadinha, sim. Eu fiz uma matéria uma vez sobre uma instalação de uma empresa aérea, a TAP, né? Transportes Aéreos de Portugal, que tinha estava inaugurando uma sala térrea para nós aqui. Então a TAP estava num ambiente, uma sala aérea, primeiro, segundo andar, e tinha mudado para uma sala de rua. Para nós, brasileiros. Sala térrea. Térrea. Fiz a matéria, publicamos no jornal, saiu, mas meu chefe não leu. No outro dia, quando saiu o jornal, eu disse, como agora térrea? Tá, mas o que está errado aqui? Não, sala térrea. Isso aqui térrea para nós é resto de chão, né? É chão batido? Chão batido. Eu disse, mas daí é onde ele tinha que sempre estar conferindo, porque essas expressões, algumas expressões, tinham esse sentido diferenciado para nós. Mas trabalhava, né, todo dia pro cara? Esse jornal era mensal, mas a gente tinha um trabalho diário lá no jornal, porque a produção do jornal... Como é que você chega no cara? Lá no Canadá? Essa história É o mundo, Rafael. O mundo conspirando a favor muitas vezes, porque tu circula, tu ouve, né? A primeira vez que eu fui para lá, eu fui 2 vezes, fui uma vez só fazer intercâmbio, foi quando eu conheci o jornal e aí não dava tempo de ficar, e aí, se eu voltar, me dá um emprego? Dou. E daí eu planejei tudo. Mas você saiu voltar. daqui porque estava cansado do jornalismo? Não, sei lá, uma vontade de ter uma experiência, de aprender a língua, de desenvolver a língua, ter uma experiência no exterior. Morar em cidade grande, que no Brasil é muito difícil, né? Morei em Toronto. Que no Brasil é muito difícil morar numa cidade grande por custo, por violência, por segurança. E eu, na verdade, quando comecei o intercâmbio, eu pensava muito em ir para a Austrália. Os Jogos Olímpicos de Sydney, aquilo naquela época e tal. Aí quando eu fui saber o custo que era para ir para a Austrália e quanto que ia custar para ir para o Canadá, eu mudei de ideia. Vou para o Canadá. Quando eu comecei a ver os valores das coisas e ver quanto é que ia custar, né? Vi que era mais fácil ir para o Canadá. E aí deu certo. Tá, você entrevistou tá aqui a menina vietnamita da foto? Mas não foi lá, não. Foi onde? Foi aqui no Brasil. Daí, aqui no Brasil você entrevistou ela? Mas ela veio aqui presencialmente? Ela veio aqui. Aqui em Fu, né, para a gente lembrar, é aquela menina da foto... Que ela corre chorando com os braços abertos? Corre chorando, tem um ataque... Aquela foto ajudou a acabar com a guerra do Vietnã, que é uma foto, um ataque de napalm. Napalm. É na aldeia que ela morava e é a foto daquela menina correndo nua. Na época tinha 8 anos, toda parece. Queimada, né? Toda queimada, a roupa queimou, por isso que ela está nua, né? E aquela foto ajudou
a acabar a guerra. E a Kim teve no Brasil, eu não me lembro o ano que foi essa entrevista, mas ela teve no Brasil, ela esteve em Florianópolis, para uma palestra num evento no Congresso Médico. E ela veio falar sobre queimaduras. Só que ela também fala sobre isso, mas ela fala da fundação dela, né? O objetivo dela é viajar o mundo hoje, ela tem uma fundação que ajuda a construir escolas na África e proporcionar educação para crianças. Porque hoje ela vive no Canadá, ela é canadense naturalizada, inclusive, e ela, depois daquilo, ela não voltou para o Vietnã para morar, né? O tratamento dela foi na Alemanha, e depois ela acabou indo para o Canadá e a vida dela correu, mas assim, foi uma personagem da história contemporânea que eu tive a oportunidade de conversar aqui em Phu. O jornalismo tem disso, né, cara? Tem disso, do nada, assim, um dia, olha, ela veio, daí ela na época eu trabalhava para a Unisul, e ela aí, do Congresso de Florianópolis, trouxeram ela para uma palestra para menos de 50 alunos na Unisul. Sabe o que é isso também? Alguém entrar numa sala de aula assim, para uma palestra e tá lá a Kim Phu Pantic, que é o nome completo dela, né? Que era uma senhora de 48 anos ainda, muito nova. Ela tem muita marca ainda? Como é que é? Nos braços dela, né? Ela, no meio da palestra, ela levanta, assim, que ela vai levando a palestra para contar um pouco da história e ela mostra os braços dela. O pescoço dela aparece um pouco, o rosto dela não queimou, mas o corpo dela é todo queimado. Todo queimado? Todo queimado. O que você acha dessa descredibilização do jornalismo neste momento atual que nós estamos vivendo no Brasil? Pergunta difícil, né, mano? Porque... Eu confesso pra você que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, é uma pergunta muito difícil. A pergunta é difícil porque a gente está vivendo uma aceleração das coisas e tudo ficou muito descartável. Eu acho que um dos problemas é esse, né? Tudo muito descartável, as pessoas têm acesso a cada um, tudo se publica muito fácil e as pessoas compartilham, acreditam naquilo muitas vezes que querem acreditar e a própria credibilidade daí ficou afetada. Porque tem a própria fake news dizendo que o veículo que tem crédito... Por que entra? Eu acho que os veículos tradicionais ainda são os veículos que têm certa credibilidade. Mas a própria... uma fake news ou uma divulgação de notícias que não interessam para exatamente fazer esse trabalho de descrédito, né? Tem prejudicado muito. Então, também não sei onde é que nós vamos parar, como é que isso vai ficar, porque tem aquela frase, né, que entre um mundo, um governo sem imprensa e um povo sem governo, um povo sem imprensa, eu prefiro o povo sem governo, né? Porque a imprensa, por mais que as pessoas hoje façam críticas ou não gostem do que está na mídia, ela está ali para contar histórias e tem responsabilidades. Essa também é a diferença de quem muitas vezes olha assim, mas o Mano não entrevista lá um cara que bota a boca no trombone. Vamos imaginar assim um exemplo, o Rafael não faz isso, mas a gente tem endereço. Nós temos aqui onde a gente está. E um perfil fake na internet não tem. Nós existimos. Nós existimos. Um perfil fake bota lá o que quer, muitas vezes pode até estar contando uma verdade, mas não tem responsabilidade sobre a capacidade de provar aquilo. Né? Isso que faz a diferença. Então, mas a gente está caminhando... Mas você trabalha hoje, por exemplo, você contrata e gerencia muitas cabeças novas no jornalismo. Essa galera que está na faculdade, está começando agora. Como é que essa galera pensa, já que você vem de uma escola bem diferente deles? Lá no nosso projeto da Rádio Cidade em Dia tem uma galera nova que dá um sangue novo para tudo isso, uma força. E acho que, a turma pensa com as novas possibilidades de se comunicar. Né? Porque se a gente avaliar, então, como a gente começou a conversa aqui, eu contando que eu fazia jornal com caneta nanquim. Alguém já viu uma caneta nanquim? Ninguém nem sabe como é que é. Uma caneta nanquim. Você que estudou publicidade talvez ainda viu. Mas os novos alunos não veem isso. Uma caneta nanquim, né? Com tinta nanquim. Como é que era isso? Uma peça de museu. Máquina de escrever. Né? Eu comecei com máquina de escrever, gente. Na redação inteira, um aparelho de telefone. Para todo mundo. Para todo mundo usar e ninguém tinha... o aparelho de celular. Aqui a gente foi agendada a entrevista sem uma ligação telefônica, só com mensagem de WhatsApp. E assim a gente liga para alguém hoje, fica até constrangido, né? Você fica até ansioso, será que não vou incomodar? Podia te ligar, né? Podia te ligar. Então mas são N possibilidades hoje de se comunicar
Porque você estava aí na abertura desse bloco aqui dizendo, olha, se não viu na TV, ou tu também na internet, a gente está no site, está no YouTube. Então, são N possibilidades. Eu acho que é isso que a garotada nova sabe e contribui para quem tem um pouco mais de experiência. Você consegue conversar parelho com essa garotada? Ou às vezes a comunicação tem ruído? O que a gente consegue, é claro, tem que conseguir, mas eu acho que o que falta daí um pouco na turma nova é ter conteúdo, né? Porque não adianta... Eu tive uma aluna uma vez que eu estava dando uma aula de disciplina que não era nem de rádio, Você nem foi televisão. professor há muito tempo. Não era disciplina nem de rádio nem televisão, era disciplina de texto, de redação, era técnica de entrevista, não me recordo assim. E aí estava pedindo uns textos e a aluna lá se revoltou, disse, não, professor, para. Acho que era a segunda ou terceira aula. Estou escrevendo demais, o senhor está louco. Eu não vim aqui para aprender a escrever, eu vim aqui para aprender a falar. E aí naquele dia eu disse, olha, amiga, para poder falar, você tem que ter conteúdo para poder falar, você tem que saber escrever para poder falar, saber o que você vai falar, você tem que aprender a escrever. E a gente aprende a escrever tendo conteúdo, né? Leitura, conhecer história, conhecer as pessoas, conhecer o que a legislação significa, o que as ideologias significam. Entende? Então, acho que isso falta um pouquinho por causa dessa superficialidade de tudo. É tudo muito superficial, tudo muito rápido, tudo fica velho. Tudo muito descartável. Tudo fica velho rapidinho, então... E não pode ser assim. Um livro, né, não pode envelhecer tão rápido quanto... poderia envelhecer por se estar com ideias que estão se renovando. Mas tem livros ainda clássicos que merecem ser lidos, né, e merecem ser apreciados. E conteúdos, na verdade. Quando eu falo um livro, eu quero dizer um conteúdo, essa parte de história. Então, quando a gente estava falando da Kim Fu, tem gurizada que não sabe o que é Kim Fu. E alguém vai mas aqui, talvez viu essa foto? Talvez tenha visto a foto, ou talvez não, mas viu a foto e nem sabe que a foto ajudou a acabar uma guerra. Talvez nem sabe o que é a Guerra do Vietnã. Não sabe o que era a Guerra do... Porque é aí que entra, entender o contexto e o dia que talvez ela esteve lá na Unisul, talvez muitos alunos que eram da medicina foram lá assistir a palestra e disseram, mas quem é essa que fala esse inglesinho ruim? Porque ela era vietnamita, fala inglês com sotaque bem pesado, bem forte, Imagina. mas palestrando em inglês, e aí usam... Quem é essa chinesinha? Toda aí, queimada. Né? Essa chinesinha nem vai saber que ela é taiwanesa e tal. Taiwanesa não, que ela é vietnamita. Então essas coisas precisam... É isso que faz a diferença. O que faz a diferença é a galera curtir essa boa entrevista. Exato. Porque ela acabou. Então, o pessoal te acompanha onde? Eu acompanho na Rádio Cidade, diariamente das 6h30 da manhã até as 9h30 da manhã. 6h30 da manhã, tá de sacanagem. Das 6h30 às 9h30. Tá de sacanagem. Nosso programa em Dia com a Cidade. Você acorda que horas? Eu acordo 10 para as 5 horas, louco, por aí. É por isso que eu fiz publicidade. Essa é a diferença. Tu tá louco, cara. 5 horas da manhã. Então, estamos lá na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta, no sábado das 9h ao meio-dia. Também, durante a programação, a gente participa de algum outro programa, né? Rafael, obrigado pela presença. Prazerão te receber aqui. Obrigado. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, acreditando ou não na imprensa, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.